Queridos amigos e irmãos, eis-nos mais uma vez aqui, juntos, em pensamento e oração, para estudarmos o Evangelho, à luz da doutrina espírita. E para tal, rogamos a Jesus, o nosso bom e amado Mestre, amigo de todas as horas, que mais uma vez Ele possa se compadecer das nossas dificuldades e possa voltar o seu olhar amoroso para todos nós em humanidade, e amparando-nos nesse instante, que Ele possa ajudar a todos nós a compreendermos um pouco mais das suas lições, ajudando-nos a entender quem somos, a que viemos e quais são os desafios e oportunidades que precisamos urgentemente fazer bom proveito em nossas vidas. Que nessa manhã, Senhor Jesus, nós possamos estar unidos em pensamento e em sentimentos ao Teu coração amoroso, e através do estudo possamos viver fraternalmente Tuas lições, sinalizando a nós mesmos e a todos aqueles com quem convivemos que somos homens novos, espíritos despertos, que desejam se libertar uma vez por todas das dificuldades e mazelas que arrastamos por muitas encarnações. Que essa manhã seja uma manhã de luz, de entendimento e proveito em nossas vidas, e que possamos, ao terminar esses instantes, nos sentirmos mais encorajados para vivermos nossas existências com lucidez, propósito e construções no bem. Sê conosco, divino amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Amigos, nessa manhã, para nós iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de compartilhar com todos vocês um trecho já conhecido por todos nós do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 9, a verdadeira propriedade, onde os Espíritos nos trazem a seguinte orientação: o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar. O que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Então, nos últimos dias, nós temos conversado muito sobre a obra do cristão, a obra do espírita cristão. Isso tem mexido com os nossos conteúdos íntimos, porque nós somos espíritos que já estamos certamente nesse momento em que nós já despertamos a nossa consciência.
As lições do Evangelho já nos tocam os corações, porque já temos construções que se prestam a isso. Mas ainda sentimos que algo mais nos falta, que há uma certa urgência na nossa intimidade para que nós façamos as construções morais de sentimentos que ainda não fizemos. Isso nos coloca num estado de certa ansiedade. E é nesse instante que o Evangelho precisa nos socorrer, mais do que nunca. Para que nós, com tudo que temos recebido e a preciosidade que é a reencarnação, nós não sucumbamos a nós mesmos, perdido nos pensamentos circulares, viciosos, que ainda muitas vezes nos levam a lugares que não são construtivos. E o texto nos coloca com tanta clareza e desperta em nós essa esperança. Por quê? Porque realmente nós não precisamos nos preocupar tanto com as coisas que ficarão aqui. Mas devemos dar toda a atenção para as coisas que levaremos conosco. E isso é muito esperançoso. Porque quando a gente para pensar com cuidado, aquilo que nos pesa no dia a dia da vida ou da existência, são as coisas materiais que ficarão aqui. As preocupações, se teremos isso ou não teremos aquilo, se a nossa saúde será boa ou se sucumbirá ao longo do tempo, saúde física, se o envelhecer será tranquilo, materialmente falando. Isso tudo vai nos pesando. E quando o Evangelho nos alerta que o que nós vamos levar é somente aquilo que é para sempre, né? Óbvio que levaremos as memórias que necessitarão das suas correções no futuro, mas aquilo que vale a pena mesmo na existência não pesa. Não deve pesar nos nossos corações. E aí nós retornamos ao texto que a Ana tem conversado, discutido conosco nos últimos dias, que é do Bittencourt Sampaio, né? A obra do Evangelho. E algumas linhas me tocaram profundamente, e nós estávamos conversando alguns minutos atrás. Quando esse espírito amigo, né, que foi contemporâneo de Bezerra de Menezes, de Saião, esse era o grupo espírita deles, né? Ele alerta ao longo desse texto, né, nessa linha de pensamento, que toda doutrina espírita conduz inevitavelmente a um ponto, ao Evangelho. Todos os fenômenos físicos, os fenômenos mediúnicos, tudo isso só tem um verdadeiro propósito: em algum momento nos conduzir à compreensão, como ele diz mais adiante, exata do que seja o Evangelho. E que, através dessa compreensão exata, nós possamos espiritualizar nossa existência em todos os locais onde estivermos. Nos nossos lares, na casa espírita, no nosso ambiente de trabalho. Para que a gente possa realmente construir essa obra íntima com segurança e lucidez. E quando a gente passa a analisar essa exatidão do Evangelho, como é que isso vai funcionar para nós no dia a dia da existência?
eu estava comentando com a Ana, né? A gente passa em revista as passagens de Jesus e como ele, porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Cada um tome a sua cruz e me siga. Quer dizer, ele deixou claro ali, ó, é comigo. Eu sou o condutor. Como é que ele atuou no dia a dia com os seus próximos? Então todos eles trouxeram dramas íntimos que ou os atormentavam ou os deixavam em profundo conflito. E Jesus, no ato de servir, como ele exemplificou inúmeras vezes, naquilo que ficou escrito, né? Porque no que não ficou escrito não dá nem para imaginar, ele serviu sempre. Né? Então, Pedro, no seu conflito, pergunta a Jesus, olha, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, o meu próximo, ali da família? 7 vezes? Depois disso eu posso expressar os aspectos mais agudos da minha personalidade? E Jesus serve. Não, Pedro. Depois das 7 vezes, mais 70 vezes 7. Esperando o que de Pedro? Nada. Apenas sinalizando para ele. Porque nós que temos a riqueza da doutrina espírita, quantas passagens Jesus socorreu Pedro nas dificuldades dele, como homem. Né? Maria de Magdala o procura nos seus tormentos. E ele, dizendo da sua necessidade de ser amada. E ele serve, esclarecendo que ela precisava amar. E aguarda uma existência inteira que ela faça sua obra e, né, a sintonia entre os dois vai sendo construída. Joana o procura, nós estudamos aqui a história, nos seus conflitos, né, nas dificuldades do lar, no relacionamento com o que naquela existência era o seu esposo. E ele serve, aguardando que ela faça sua construção. Então, a gente conversa, discute, reflete e acabamos sempre no Evangelho e na história do servir. Servir, né, é esse ato humílimo de dar o nosso melhor sem esperar nada de volta. E mais ainda, né? Alguns outros exemplos nos mostram de que o melhor de tudo é servir aquele que certamente não nos vai dar nada de volta. Que servir um amigo certamente é possível e nós fazemos isso com uma certa frequência. Mas é um servir entre aspas, né? Porque a gente vai receber do amigo algo de volta. Que seja a amizade mesmo, o afeto. Mas recebemos. E hoje eu compreendi, eu havia compartilhado isso com a Ana e alguns amigos, num momento especial da vida de Francisco de Assis, ele fala para um dos melhores amigos dele, que ele finalmente, já é no final da existência dele, ele finalmente tinha encontrado a felicidade. Que era quando ele batia a porta de alguém pedindo uma esmola. Naquela época ele vivia da beneficência alheia, e aquela pessoa o tratava da pior maneira possível.
chamando de todos os nomes e proferindo todos os impropérios, porque ele falava: naquele instante eu dei algo de mim para Deus, que era o sofrimento dele. Porque quando a gente serve alguém que não nos trata bem, com os impropérios, realmente, nada a esperar de volta. Então a gente oferece o nosso melhor para aquele e para Deus. Naquele instante, o tempo, o espaço, a matéria deixa de existir para nós. E ele sentiu isso de uma maneira absurdamente incrível. E o impacto para aquele espírito foi tão grande que ele entrou no estado de êxtase. Porque ele entendeu o que era isso. E seria muito bom se a gente conseguisse nessa existência ainda vivermos experiência assim, similar, sabe, dentro das nossas possibilidades. Mas sabe quando aquele próximo de nós não nos compreende e a gente pudesse só servir e fazer essa ligação com o Criador? Naquele instante, o tempo deixar de ter significado. O antes, o depois, o que vem a seguir, não tem mais significado dentro de mim. É só aquele agora. No imediatismo do agora, eu expresso eu brilho a minha luz. Para que a gente começasse a fazer essa construção, e isso se tornasse uma rotina na nossa vida. Porque eu tenho a impressão, amigos, que se a gente fizer uma ou duas vezes, a gente vai. De verdade. Que nós já estamos preparados. A gente vem sendo cuidado. Nós somos as flores do jardim. O jardineiro divino tem cuidado de nós. Falando aos nossos corações, milenarmente, secularmente. Então nós estamos prontos, para servir. E que os nossos frutos, como a Ana vai discutir, sejam para valer agora e para sempre. Tá certo? Então, era esse meu comentário para hoje. Eu peço desculpa a todos os nossos amigos por repetir sempre a mesma coisa, mas penso que eu vou fazer isso até desencarnar. Nós já estamos prontos. Há 2000 anos, nós estamos prontos. Porque se nós não tivéssemos prontos, Jesus não teria vindo para inaugurar um novo calendário no planeta Terra, onde os dias a partir daquele momento deveriam ser vividos no amor. Então, nós nos encontramos prontos e precisamos decidir. Uma decisão íntima de seguir e viver Jesus em nossas vidas. Então, vamos fazer uma pergunta. É possível um espírito mudar radicalmente de uma hora para outra? A resposta é não, evidentemente. Porque de um minuto para o outro, ou de um dia para o outro, nós não fazemos construções eternas no espírito milenar.
é impossível. É totalmente impossível. Porque quantas coisas precisamos construir em nós? E isso não seria possível em 24 horas. Então, mas ao responder isso, parece que nós ficamos, então, livres para que possamos mudar ao longo dos milênios e dos milênios e dos milênios e dos milênios, arrastando eternamente uma condição de penúria espiritual. Mas se nós não podemos mudar do dia para a noite, de um dia para o outro, nós vamos mudar de que forma? Então Jesus trouxe para nós a fórmula. Como é que nós vamos fazer essa mudança? Do que precisa ser alterado em nossa intimidade. Todos os dias com Jesus. É isso que vai estabelecer a mudança radical em nós. Porque no dia que nós decidirmos que a partir de hoje todos os meus dias serão com o Cristo, vai haver radicalmente uma mudança em mim. Porque após séculos de uma teologia arbitrária que nós propagamos e vivenciamos, que não nos levou a lugar nenhum, que não nos moralizou, que impediu sim, com certeza, em muitas ocasiões que nós piorássemos a nossa condição, porque funcionou muitas vezes como um freio, mas não nos elevou. E nós estamos nesse momento da nossa vida de interromper definitivamente uma teologia arbitrária para começarmos a vivenciar o Evangelho através da doutrina espírita. Porque para nós foi necessário trazer esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos trouxe para que nós pudéssemos realinhar o nosso pensamento e termos decisões junto ao Cristo. Então, nós vamos chegando a uma conclusão que o próprio Chico comentou, que a doutrina espírita, ela é um conteúdo que invariavelmente, quando aproveitado por nós, conduz a um profundo conhecimento de nós mesmos. Porque não temos como mudar se não percebemos o que temos que alterar. Então, a doutrina espírita é esse caminho de profundo chamamento ao conhecimento de nós mesmos. E tendo esse entendimento de que nós vamos precisar olhar para nós mesmos e estabelecermos um viver coerente, porque nós que estamos professando a doutrina espírita, nós somos espíritos altamente necessitados de religião. Nós somos, e nós somos desde o Cristo. Desde o Cristo nós estamos buscando este religar.
não nos tornamos ainda religiosos, estamos no religiosismo, mas nós temos necessidade de religião. Senão, não estaríamos tão interessados em estudar, em aprender o que a doutrina espírita nos trouxe, para que agora pudéssemos assumir uma postura cristã. Nesse momento da nossa vida, que nós estamos tendo esse profundo entendimento, nós precisamos acordar de manhã e dizer assim: hoje será para mim um dia com Jesus. E amanhã será um dia com Jesus. E depois de amanhã será um dia com Jesus. E daqui para sempre será eu e o Cristo. O Cristo e eu, juntos. Porque na minha infantilidade eu não dou conta de andar sozinha. Então, essa necessidade de religião que nós temos é porque sem esse condicionamento aclimatado nesses ensinamentos de Jesus, não há bússola, não há direção, não há caminhos. E qual tem sido, porque estamos começando a falar da obra que nós queremos construir na casa espírita. Parte da obra dentro, no contexto da doutrina espírita. Qual tem sido, então, o principal entrave de nós conseguirmos essa construção na nossa intimidade no contexto doutrina espírita? 100%. 100% personalismo. É a nossa personalidade aguda, que tem de novo outra vez, uma vez mais, nos colocado naquela posição de teologia arbitrária. Antes nós dávamos o nome da religião X ou Y ou Z, que era tudo arbitrário, e agora continua. Porque agora nós retiramos as imagens da parede, nós retiramos o incenso, nós retiramos a toga, nós retiramos as questões externas, do culto externo, embora ficaram alguns muito proeminentes, mas retiramos a maioria. Mas não retiramos o principal. Nós não retiramos de cena o principal. Porque o principal dessa cena, de nós não desenvolvermos na nossa intimidade esta religião do Cristo, é o ponto de vista. À frente de qualquer coisa. E nós, com esse jeito de que tem que ser do meu jeito, que é assim que eu penso que é o melhor, nós vamos de novo, uma vez mais, outra vez, nos afastando do Cristo. Nos afastando de Jesus com força, com velocidade e perdendo outra vez a maior oportunidade que nós temos na nossa vida. Então, nós vamos ter que discutir, nós vamos ter que conversar, nós vamos ter, sim, com certeza, que abordar esse tema que é nevrálgico, que é difícil, não para que a gente aponte lá na minha casa espírita, as coisas não vão bem, porque fulano
dirige desse jeito, porque ciclano age daquela forma. Mas nós vamos ter que ter a coragem de olhar para nós mesmos e aparar as nossas arestas, para que possamos permanecer no ambiente em que Jesus nos colocou para estar e desenvolvermos a humildade. A humildade. Então, espiritismo e personalismo inexiste. As casas fecham, os trabalhos ficam como a areia movediça. Nós ficamos atolados nas dificuldades e não avançamos. E é sobre isso que Bittencourt Sampaio vai falar nesse texto que a gente vai estar estudando. Porque são emperramentos. Só que tem uma coisa: retornar ao mundo espiritual, tendo na Terra entrado em contato com a doutrina espírita e não voltar cristão, vai haver para nós choro e ranger de dentes. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mil vezes obrigado por esta manhã em nossas vidas. Que nós possamos nos entregar com alegria e bom ânimo, Senhor, na construção de nós mesmos. Que este dia seja para todos nós um dia com Jesus. Que esta existência seja para todos nós uma vida com Jesus. Que nós possamos fazer amigos, aqueles companheiros que vieram ter conosco para contribuir na nossa obra. Que nós possamos estender nossos corações a todos aqueles que nos cercam e servir a todos, e em especial aqueles que não podem nos retribuir, porque foi Jesus que nos ensinou esta lição. Que convidássemos para o nosso banquete os estrupiados do caminho. Que convidássemos para a nossa festa os mendigos do corpo e da alma. Convidássemos aqueles que o mundo despreza. E para eles oferecêssemos o que temos de melhor. Mil vezes obrigado, Senhor, pelas tuas lições de vida eterna. Que os teus exemplos, Jesus, vivenciados em nossa intimidade, aparam definitivamente as nossas arestas. Mil vezes obrigado, Senhor, pela doutrina espírita em nossas vidas. Mil vezes obrigado, Mestre,
porque nos encontramos no Brasil, nesta pátria amada, em que o Senhor nos oportunizou estar, para que pudéssemos expandir em fraternidade, em humildade e em amor. Que o Senhor abençoe, derramando o seu amor sobre todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, necessitados de amparo e de luz espiritual. Socorre, Jesus, todos os nossos irmãos queridos, registrados no caderno de vibração da nossa casa, de todas as casas espíritas, de todos os templos do planeta. Que nós possamos lembrar constantemente daqueles que necessitam de luz, da verdade e do bem. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.